Eu achei que tinha que ter música. Deixa eu abaixar aqui. Então vamos lá, Léo. Já está online ali, vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho. Daí a gente... Tudo bem? Por enquanto tem uma pessoa, é o Jackson. Opa, tudo bom, Jackson? Que povo, né? Deixa eu comentar. Enquanto tem uma pessoa, é o Jackson. Vamos lá então, Léo. Eu quero dar uma boa noite a você, Leonardo, as pessoas que estão nos acompanhando, né, nessa nova forma de fazer as discussões de política, né, as questões que interessam a população. Então, também tenho aproveitado para fazer de uma forma mais democrática, né, para que a gente possa dar acesso aos grandes temas que a população tem interesse. Então, boa noite, eu agradeço você pela disponibilidade, né, de estar com a gente nesse debate hoje da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então, para quem nos acompanha, vai estar conosco hoje o Leonardo Ferresti, ele que é ator formado na Faculdade de Artes Cênicas, professor da Rede Estadual de Educação, ativista cultural, também um dos dirigentes da Coacol, Coletivo de Arte de Colombo, eleito em 2019 conselheiro nacional para representar aqui a região sul do nosso país. Então, há muito tempo o Leonardo vem desenvolvendo trabalhos na área cultural, levando a valorização da cultura de Colombo, as reivindicações dos artistas e de demais ativistas culturais. Então, abro para a tua fala inicial, Leonardo, para se apresentar um pouco mais, dizer um pouco de como você está pensando para o dia de hoje. Joia. Uma boa noite a todos. Boa noite, Prego. Boa noite, amigos aí de Colombo, né? O povo que acompanha, o povo que se preocupa com a cultura. Eu faço questão de dizer, Prego, que você é uma peça-chave no nosso município, porque você entende a simbologia, né, o lado simbólico, da importância simbólica da cultura, né, no caráter antropológico da cultura, e você sabe a importância que esse setor, né, define, né, para uma cidade, para a identidade de uma cidade, né, por orgulho dessa cidade. Nós temos tradições, né, bem cravadas na história do nosso município, e é uma cultura muito forte, mas nós também temos toda uma diversidade cultural, né, da qual é resultado aí do envolvimento com diversos povos do nosso país, né? Nós somos um país com uma qualidade de miscigenação. Quando eu trabalho com os meus alunos aí os conceitos de arte, cultura, essa palavra miscigenação eu exploro com muito valor, com muita valorização, né? Porque nós somos um povo misturado, um povo da sua diversidade de costumes, de raças, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão raças, porque a raça é humana, né, amigo? Mas, enfim, né? Existem categorizações aí, estereótipos que se fazem comum no nosso dia a dia. Então, se somos todo um povo diversificado, e acho que é da diversidade que vem a alegria, né, do nosso povo, de ter uma diversidade de receitas, né, de tradições, eu acho que isso tem que ser muito valorizado, né? Não pode ser de forma alguma aí deixado de lado, discriminado, e nem isso. E a cultura, ela faz esse papel, ela cumpre esse papel, né? Nós somos um povo aí de origem europeia, de origem indígena, originalmente falando, né? E da origem afrodescendente, né? Com muito orgulho também, que influenciaram toda a nossa formação cultural, né? Até os dias de hoje. Então, diante disso, meu amigo, o nosso papel enquanto peças-chaves, né? E eu também
valorizo a tua responsabilidade por ter essa visão, né? Ela é grande, né? Eu, como articulador, aí, ativista da Coacol, né, que hoje está sendo liderada pela Rosemary Cavalli, e o vice-presidente é o Silvio Cruz Lopes, que são grandes figuras aí, né, grandes ícones da cultura também do município. Eu devo todo o meu posicionamento, toda a minha experiência, né, voltada para a cultura, tanto na questão teórica como nos envolvimentos para entender como funcionam toda a esfera da política cultural, né, no nosso país. Eu devo à Coacol, né, que é o Coletivo de Ação Cultural de Colombo, né? Nós temos aí 6 anos de formação. A minha formação profissional é cênicas, né? Sou arte cênica, sou um ator formado, bacharelado. Estou cursando agora a formação pedagógica em artes visuais, né, o que vai permitir aí que eu esteja licenciado a dar aula, né? A minha experiência na sala de aula, que também enriqueceu muito esse conceito até da questão prática, né, da arte e suas teorias, foram o quê? Uma margem de 10 anos aí no Estado, mas trabalhando como uma categoria PSS, né? E trabalhando, inclusive, na periferia da Grande Curitiba, do próprio centro de Colombo, sempre trabalhando aí, né, em locais meio distantes, mas eu tenho certeza que agreguei muito valor, não só do respeito enquanto profissional, mas na forma como os alunos entenderam, né, a importância da cultura para as cidades. Então é isso. Nesse momento eu sou conselheiro municipal de cultura, faço questão de declarar isso primeiro, porque a necessidade de um município agora, nesse contexto, estar organizada, né, com um sistema municipal de cultura, é a premissa, é fundamental, né? E Colombo, eu tenho que dizer que, né, o nosso envolvimento dentro do Conselho Municipal, né, conseguiu aí desenvolver o plano, né? Claro que nós, através da lei de incentivo à cultura, né, que nós temos aí no município aprovada, se eu não me engano, desde 2012, nós, né, batalhamos aí, né, e criamos o conselho. Do conselho trabalhamos o plano municipal e hoje, né, quer dizer, ontem eu tive a informação da nossa diretora de Departamento de Cultura, Rita Straiotto, que o fundo estava sendo estabelecido, ou seja, nós temos o nosso famoso CPF, né, Conselho, Plano e Fundo, né? Para mim, isso é um momento histórico para a nossa cidade, eu tenho muito orgulho em falar isso, mas a gente vai ver, a partir desses próximos dias, nessas próximas semanas aí, né, com essa preocupação da famosa lei Aldir Blanc, o contexto da cultura se desenvolver muito, né, em várias cidades do município do estado do Paraná. No Paraná, nós temos 399 municípios e aproximadamente 83 declararam sistema municipal de cultura, ou eu prefiro dizer conselho, né? Não necessariamente fundo, que eu acho que é mais certo em falar. Então, imagine o panorama, imagine como é que vai ser, né, a corrida para deixar aí suas cidades em ordem, suas cidades organizadas, para poderem receber esses recursos. Eu não sei se o nosso público sabe, né, entende o que está em evidência nesse momento, né, que é a famosa lei Aldir Blanc. É importante, Léo, para a gente esclarecer o pessoal aqui o que está nos acompanhando, e depois os que vão ver essa live, que nós vamos deixar disponível lá, né? Nós estamos tratando, então, de uma lei de emergência cultural, né, que é uma lei da Benedita da Silva, né, uma deputada federal do Rio de Janeiro, com mais de 23 deputados federais. E no Senado, ela teve como relatora a Jandira Fegali, também, uma grande guerreira que defendeu esses aspectos culturais bem bacana. Então, essa lei ela vai trazer para a gente aqui um debate sobre o auxílio emergencial ao setor da cultura, para aqueles que não conseguiram ter o acesso ao auxílio emergencial, o que foi para a demais população, né? Aqueles que não conseguiram, então, podem, a partir do decreto do governo, eles podem requerer isso também, um auxílio emergencial para quem trabalha na cultura, né? E também é importante a gente dizer que esse recurso ele vai ser disponível durante a pandemia, então, para ajudar realmente os artistas, os ativistas
todos aqueles que estão na cadeia da cultura e que, de certa forma, foram afetados pela pandemia. Quando a gente pensa, Léo, parece assim que é uma lei de emergência cultural que ela é feita só para artistas. Mas é para todos os trabalhadores e trabalhadoras que dependem disso, né? Então, é um recurso que vem do Fundo Nacional de Cultura, é um recurso que está lá e é da cultura já, não vai tirar recurso de lugar nenhum. Esse recurso importante dizer. Né? O recurso estava parado, não estava sendo utilizado, né? Então ele não retira de outros setores, que é bem importante quando a gente vai fazer esse debate, exemplificar isso, né? E vai financiar toda a cadeia produtiva dessa questão cultural, né? Um ponto importante desta legislação é que ela vai descentralizar algumas ações, vai descentralizar as ações para os estados e municípios, né, que estão realmente mais próximos das pessoas que estão necessitando desse recurso, né. Então, vai ser um subsídio mensal, né, para manutenção dos espaços, com CNPJ, microempresa, organizações culturais, também as pessoas que são autônomas, né, e também uma parte desse recurso para desenvolver fomento, editais, chamadas públicas, premiação e tudo mais. É disso que a gente vai hoje apresentar um pouco dessa discussão aqui, até para esclarecer toda a sociedade, né, dos benefícios que essa lei vai trazer para todos os que estão na cadeia produtiva da cultura, mas, sobretudo, também o que pode fazer de importante para a nossa sociedade. Então, Léo, como que você está vendo toda como você viu essa construção da lei, toda essa organização popular e cultural entre todos os que fazem cultura e defendem a cultura para a aprovação desse projeto de lei? Como que você viu isso tudo? Vale muito dizer, Prego, que nós estamos vivendo, mais uma vez, assim, um momento inédito na nossa sociedade, porque esse projeto de lei, né, que é derivado de 3, né, que daí juntou e virou um só, né, uma PL, ela mobilizou toda a Câmara dos Deputados, né, teve uma abstenção, né, um voto contra, ou seja, ela conseguiu juntar todos os partidos, independente de suas ideologias, em prol da cultura. Então, isso é uma coisa maravilhosa, se for para a gente dimensionar, né? Então, a maioria dos partidos, aí, independente de ideologia, votaram a favor, né? Inclusive no Senado. Então, nós vemos realmente que existe uma preocupação latente aí com os profissionais envolvidos na cultura. E profissionais estes formais e informais, né? Nós temos aí discussões amplas a respeito de a quem vai chegar esses recursos. Vale falar também, Prego, que o montante de recursos que serão distribuídos para os estados e municípios é o de 3 bilhões, né, de reais, aí, que serão 1.500 para os estados e 1.500 para os municípios, né? Lembrando que 20% dos valores que serão direcionados estão definidos para fomento, 20% o mínimo, né? Mínimo para o fomento, ou seja, para trabalhar aí a promoção de editais, de prêmios, né? Premiações, concursos, enfim, ou produtos e serviços. E esse está sendo o nosso desafio agora nessa fase, porque enquanto conselheiros nós estamos aí divididos em GTs, né? Grupos de trabalho, para tentar aí propor, né, definir aí alguns meios, algumas formas, né, ferramentas, enfim, das quais a gente consiga, né, com propriedade. Tudo isso tem que passar por uma avaliação jurídica, né, a PGE, aí, a Procuradoria-Geral do Estado vai também fazer análise, enfim, a gente conseguindo, né, passar por todos esses desafios, e a gente tem que entender que tem uma certa morosidade tudo isso, a gente vai conseguir começar a distribuir. Essa distribuição ela tem que acontecer 60 dias, né, para os municípios e 120 dias, se eu não estiver enganado, para os estados. 120. Aí, assim, 120, né? Aí nós temos, assim, algumas questões ainda para serem estabelecidas, e aí eu também não posso me aprofundar muito, porque me foge o conhecimento que será estabelecido através do decreto ou da regulamentação da lei, né? Isso vai dar
as diretrizes para que a gente entenda e consiga mobilizar aí com mais propriedade como que esses recursos serão distribuídos, mas nós sabemos que, a princípio, o Estado ficará responsável por trabalhar a distribuição de renda, que são os auxílios, né, semelhantes aos auxílios, ao auxílio emergencial do governo federal, né, referente a R$600, e os municípios ficarão responsáveis pela distribuição dos subsídios, que daí serão destinados para as entidades, né, para os equipamentos, para os espaços culturais, enfim, né, que o município consiga mapear, né. Então, nós temos vários desafios pela frente. Um cadastramento, fazer as informações chegarem a quem realmente precisa, né, fazer toda uma articulação pública, né, e aí cabe ao município e ao Estado fazer toda essa articulação. Enfim, nós temos aí várias metas, né, pela frente. E nós estamos preparados, porque a minha rotina atual, Prego, é 2 videoconferências diárias, 3, e não sei, né, como é que você também está se escalando. Você deve ter outros, né, setores para se preocupar, logicamente, né? Mas é assim que está sendo a rotina. Apesar de estarmos isolados, esse está sendo uma característica muito bacana, né? E daí eu tiro realmente que a cultura ela vai passar por um desenvolvimento muito significativo quando nós superarmos aí essa fase. Claro, terá seus pontos negativos, né? Por exemplo, como é que é o teatro hoje? O teatro não se faz teatro, né? Não tem como. O teatro precisa, sim, da necessidade do público, né? Precisa da presença do público, desculpa. E não é possível, né? Se você trabalha o teatro com recursos audiovisuais, ele perde um elemento fundamental, que é a interação com o público, né? Perde um pouco da definição do que é o improviso, então fica algo meio fora ali, a gente não consegue dizer que é o teatro na totalidade. Mas como diz, né, e é a palavra, eu não sei se eu gosto ou se eu abomino essa palavra, mas nós estamos nos reinventando a cada minuto, né, a cada hora, e isso acho que é a característica do ser humano, né, poder se adaptar aí aos contextos, né, que historicamente, claro, já foram vários, né. Mas isso preocupa, porque como que será o depois, né? Como é que será a frequência aos cinemas? Será que as pessoas vão ao cinema com segurança? Será que as pessoas vão frequentar a biblioteca? Será que vão frequentar os museus? Enfim, acho que a preocupação é com as aglomerações, né? E eu falei, assim, espaços físicos que acho que não são tão frequentados, mas acho que para contextualizar melhor, uma festa, uma simples festa, né? Também pode ser considerado, claro, um evento cultural. E aí, como é que vai ser, né, a retomada para isso? Nós vemos muitas pessoas, e a maioria delas jovens, que continuam, né, se encontrando aí em bares, em espaços aí, então isso preocupa, a gente não sabe como é que está, né, o pensamento, principalmente da juventude, né, referente a essa pandemia. E a gente vê que não é brincadeira, né, estamos perdendo pessoas muito próximas, né, em Colombo, aí recentemente, né, nós tivemos aí perdas, né, bem sensíveis, de pessoas que a gente, né, tem uma proximidade. E, infelizmente, isso é muito ruim, porque quando chega próximo a gente, né, que a gente começa a se preocupar. Mas, enfim... E é importante, Léo, a gente observar bem disso que você falou. Quando a gente observa, né, que parou praticamente tudo, e quando as pessoas falam dos serviços essenciais e não essenciais, né? Sim. E cada um, quando está dentro ali do seu trabalho, busca defender que o seu é essencial e tudo mais, né? E a gente acredita mesmo nisso, mas com esse aspecto da pandemia, ela causou um transtorno bem grande, né? Para a questão dos pequenos, dos micros, dos autônomos, isso em cada segmento social, né? Mas quando a gente nota que na questão cultural, a gente já vem sofrendo, enquanto país, enquanto município, a questão das pessoas não terem espaços, não terem frequência quando tem o espaço de estar presente, né, num teatro e tudo mais, né? E aí a gente vê esses profissionais que atuam lá, não só os artistas, os atores, vamos dizer assim, mas todo quem faz a infraestrutura,
que durante a vida inteira estava desenvolvendo esse trabalho e, de repente, parou tudo, né? Se a peça de teatro ela não apresenta, se ela não tem público, não tem arrecadação. Se não arrecada, como que vai ficar a questão dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Então, eu queria que você pudesse aqui apresentar para a gente para quem que é essa lei e quem pode receber, assim, claro que em linhas gerais, né? Para quem que está destinada essa lei emergencial da cultura, que até hoje, falando com você, assim, trouxe um aspecto importante, né? Que é uma lei emergencial e assistencial, né? Porque as pessoas estão sofrendo muito dentro dessa cadeia artística. Então, se você puder falar um pouco para quem se destina essa lei. Sim. Na verdade, como eu te falei, como eu já comentei contigo, nós dependemos especificamente dos decretos que sairão, né, da regulamentação da lei, né? Esse decreto ele vai partir lá do governo federal, é possível que sofra algumas adaptações na Assembleia aqui do Estado do Paraná e também nos municípios aí conforme as necessidades. Então, tudo depende de muita coisa. Mas, a princípio, nós, enquanto conselheiros dos grupos de trabalho, né, nas frentes das quais fazemos parte, nós temos aí frentes que têm aí uma articulação de nível estadual, como a Executiva de Articulação de Arte e Cultura do Paraná, o Grupo Coragem, que representa a música, das quais a gente está, né, a gente sempre está interagindo com eles, nós, os próprios conselheiros do Estado, que estão muito antenados de todos os sentidos aí, e a angústia é muito grande por ter essa preocupação, será que vai chegar, será que a gente vai conseguir trabalhar aí, por exemplo, o direcionamento, né, de um suporte de sustentabilidade, porque sim, tem artistas que pararam de tocar nos bares e era forma de ganha-pão, tem o artesão que não consegue mais, né, apresentar o seu trabalho e também era o seu ganha-pão, produtores aí, né, enfim, afetou a cadeia produtiva da cultura. Então, essa lei, ela vem justamente para amparar esse setor. Então, nós trabalhamos dois destinos, né, que são os artistas formais, os profissionais da cultura, que, claro, têm o seu direito, mas também os artistas informais, aqueles que dependem, sim, né, da colaboração aí das pessoas, não necessariamente de um espaço físico, de um ingresso, né, ou de um projeto que, de repente, esteja em execução, né, através de alguma lei de incentivo, enfim. Então, nós temos vários perfis, né, de pessoas para receberem esse auxílio. O auxílio, então, como falei, é o de R$600, né? A princípio são 3 meses que vão dar esse suporte, depois acho que vai ser trabalhado, entendendo bem que só vai receber esse auxílio quem já não recebe, né, do governo federal, auxílio lá, né, através da Caixa. Então, tem esse cruzamento de dados que também vai ter que acontecer, né? E quem vai receber? Como falei, nós estamos preocupados, por exemplo, com as manifestações tradicionais, né, da cultura do Estado do Paraná. Isso nós discutimos aí numa reunião recente aí com o Grupo Coragem, com a própria executiva ontem numa reunião. Então, nós estamos buscando alicerces, né, argumentos específicos, assim, para que a gente consiga trabalhar os objetivos e conseguir direcionar esses valores, né? Se a gente considerar, por exemplo, saindo um pouco desse viés do profissional da cultura, vamos considerar, por exemplo, o Ribeirinho lá, isso até foi uma fala do Santini, ele comentou lá que o Ribeirinho, que ele faz a sua canoa, né, para ir pescar ali no rio, ele faz a canoa, claro, ali próximo à casa, próximo, né, à margem do rio. Aquele cenário, a gente pode considerar que é um espaço cultural. É um espaço físico, né? Ele é coberto, ele paga aluguel? Não, ele não paga aluguel. Mas ele consegue produzir, né, o seu objeto, sua ferramenta de trabalho, e que não deixa de ser um trabalho artístico. Então, ali é considerado a ação da cultura. Então, nós temos que tentar fazer chegar, né, nesses povos. Aí entra também a preocupação com as políticas afirmativas, né, que são a cultura afrodescendente, né, os quilombolas, né, que são os faxinenses aí, que a gente tem que também ter o olhar, os indígenas, né, enfim, LGBTQIA+, que também é uma categoria que depende muito da cultura, né, se a gente for entender que eventos culturais, né, estão proibidos de serem, né, executados. Então, nós temos
uma vasta preocupação de vários perfis para, enfim, introduzir nessa lei, né, nesse amparo, nesses GTs que nós estamos promovendo, né? Eu, para você ter uma ideia, tenho feito algumas pesquisas, eu tenho essa necessidade de colocar isso no papel, porque eu tenho que estar lembrando dessas informações, senão foge uma noção, e a gente está vivendo um contexto de excesso de informação diária, e a gente confunde, eu já estava falando coisas erradas, pensando no município, o Estado começou a misturar tudo, então, cara, se eu não organizo isso num papel, né, numa planilha aí, enfim, eu não consigo, né, não dá, e faço questão de lembrar, eu estou metido em 3 esferas, né, de conselhos, então eu não posso, eu tenho que tentar separar cada uma, né, estou conseguindo fazer isso numa boa, novamente faço menção aí ao suporte que a gente tem, né, de todos os conselheiros, a gente se ajuda, está virando uma unidade cultural no país, né, então, como te disse, eu tenho falado com pessoas do Brasil todo, dos estados do Brasil todo, do Paraná interior todo, né? Faço menção aos fóruns, tem um fórum de cultura aqui da região metropolitana de Curitiba, o presidente é o Fernando de Quitandinho, pessoa bacana, e eles estão abrindo as reuniões para os conselheiros, então a gente começa a entender a dimensão política, né, de interesse de desenvolver a cultura dentro das gestões, né, mas também estamos tendo espaço, né, enquanto sociedade civil para poder, né, enfim, dar opiniões, sugestões e tal. E esse modelo está sendo seguido pelo Fórum de Gestores da região oeste do Paraná, o Juca, que é o gestor lá de Foz do Iguaçu, inclusive me convidou para participar, né, das reuniões, eu tenho acompanhado o trabalho deles, eles estão evoluindo muito. Então, é isso que está acontecendo, sabe? A cultura está se organizando, a sociedade civil está se unindo também com a gestão. Só que nós temos ainda algumas enfim, a gente não vive nesse, parece que tudo está sendo maravilhoso, né, bonito e maravilhoso, mas não está não, nós estamos tendo sim dificuldade, né, com o governo do estado para tentar, porque esse cenário de pandemia, de isolamento, ele já está há muito tempo, né? Eu estou aqui em casa, em isolamento social, se eu não me engano, há 2 meses e meio, né? Eu acho que ela começou no finalzinho de abril, né? Maio, junho, julho, então nós estamos indo para começando julho, né? E ainda esse dinheiro da cultura, ele ainda não chegou, né? Ele ainda não atingiu quem precisa. Então isso está sendo muito preocupante. Ou seja, o Estado lançou um pacote de medidas que não está atendendo, isso tem que ser declarado, né? Um pacote de medidas com alguns editais que exigem muitas certidões, muitos documentos, entende? Então, exato. Aí nós temos, amigão, todas as frentes aí internalizadas dentro de si um ideal de 4Ds, né? Existe o 3D do grafite, nós inventamos o 4D, que é a democratização, ou seja, fazer com que esses recursos, né, cheguem a quem precisa, a descentralização, para tirar do interesse só da capital, só das cidades grandes, tem que ir para o interior, né, do estado do Paraná, tem que chegar nas cidades da região metropolitana, tem que chegar nos bairros, né, tem que chegar nos anônimos, né. A desburocratização, aí acho que, né, você chegou a comentar, para facilitar o acesso, e nesse cenário de pandemia de 2 meses, tem gente que já deve estar com a luz pendurada, já deve estar com alguns débitos, algumas dívidas, então como é que ele vai conseguir uma certidão negativa nesse momento? Então a gente tem que descomplicar esse processo, né? E também Léo, muitos não têm essa organização formal, né? Não Exato. tem um CNPJ, não tem um espaço físico próprio. Sim. Então, a cultura ela é multidiversa, né? E assim, sim, a gente vê num espaço como esse, num momento como esse, a gente tem que realmente fazer ações para que desburocratize e leve esse recurso para aqueles que estão lá na ponta desenvolvendo exato. Ou fazendo com que a cultura chegue, né? Que são os profissionais da infra ali, né? Léo, exato. Quais seriam os valores para isso? E você imagina assim, se vai ter alguma contrapartida, alguma coisa? Olha, para o Estado, parece que ele vai receber uma média de 70 milhões, mais que 70 milhões, 73, se eu não me engano, né? Um valor aproximado aí que não me veio na cabeça agora. O município de Colombo está para receber 1.600.000, né? As contrapartidas, a princípio, elas ficarão
a cargo das entidades, né? As entidades que os espaços culturais, enfim, como estava dizendo, que forem receber esses recursos, eles vão se comprometer com contrapartidas, claro, no pós-pandemia. Sim. Já os que estão recebendo a renda, né, que daí vai ser distribuída pelo Estado, esses não têm necessidade de fazer nenhuma contrapartida, não tem problema. E aí também existe uma preocupação, e a gente pode direcionar uma parte desses recursos para o pós-pandemia, né? Mas nós acreditamos que o mais importante é o que a gente estava comentando. Tem gente que não tem comida, tem gente que está recebendo cesta básica, então é uma questão de sobrevivência. Então é esses que nós estamos preocupados. E é difícil, talvez, para o povo entender, mas o artista tem um perfil diferente, tem um perfil diferenciado, né? Por exemplo, pensa nos circos. Os circos, como é que eles estão sobrevivendo sem público? E dependem único e exclusivamente das apresentações, né? Nós temos, inclusive, um circo aqui em Colombo que está tendo aí problemas, né, para se manter, então precisa realmente do apoio aí. Então, é uma entidade. Como é que a gente vai fazer esse aporte, essa distribuição? É fundamental que todos os artistas aí do município fiquem atentos, porque será lançado um cadastro. Esse cadastro, a princípio, ele vai ser disponibilizado pelo governo federal, porque existe a necessidade de cruzamento de dados, se de repente, né, passa pelos critérios, e a gente vai tentar facilitar, simplificar ao máximo esses critérios, mas também para ver se já não está recebendo. Então isso é justo, tem que ser coerente também nessa distribuição. E aí, para que essas pessoas fiquem antenadas, a gente vai fazer o possível para divulgar isso, não só no Conselho Municipal, né, aqui no município de Colombo, mas, claro, nível estadual, nível federal, acho que isso vai partir em todas as redes. Então, agora é hora de nós recebermos as informações dos artistas. E daí, sim, nós conseguimos fazer com que esse dinheiro seja distribuído. Via CNPJ, obviamente, para as entidades. Se a entidade não tiver CNPJ, nós estamos pensando numa forma, e essa lei também ampara. E o CPF, né? E CPF. E também estamos pensando, porque às vezes tem artistas informais que não têm o CPF. Não tem, né? Realmente, normal, nunca precisou, enfim, tem um perfil diferenciado, é esse perfil que a gente tem que descobrir. Então, nós estamos pensando em tutelas, sabe, de alguém próximo, de alguém da família que tem um documento, e aí essa pessoa, né, recebe, talvez, por esse documento. Nós estamos, então, dependendo desse decreto, para daí sim nós começarmos a definir como que será organizada essas questões, né? Sim, bem bacana. Então, serão para as pessoas físicas, né, um auxílio emergencial de R$ 600, né, durante 3 meses, podendo ser prorrogado. Para os equipamentos, a gente frisar aqui que são do setor privado, né, aqueles que têm escolas de capoeira, as escolas de dança, né, sim, todos serão contemplados. Todos serão contemplados. Daí, no valor de 3 a 10 mil, que falta essa discussão ainda aprofundar para a regulamentação, né? Claro que sim, a pessoa vai fazer a escolha de um ou de outro, né? Não vai receber o auxílio emergencial e a questão do equipamento, né? Então, ela vai fazer a escolha ali, e a ideia é democratizar o máximo possível, né, Léo? Levar isso aí para as culturas de periferia, as culturas, as novas culturas juvenis. Você lembrou bem bacana aqui, neste momento, as questões do pessoal da capoeira, do jogo, né? Todas essas culturas que são dos povos originários, né? Sejam eles indígenas ou afrodescendentes, também estão contemplados. E é bem interessante, porque até estava lendo aqui que o Silvio Orzop apresentou para a gente, que esse valor que vai ser repassado agora, ele é um valor ele é um valor maior do que a gente tem para fazer a questão da cultura no nosso município durante o ano todo, né? Então, sim, exato. Então, é importante para a gente aproveitar esse momento, e até por isso que a gente está fazendo esse debate aqui, né, para sensibilizar a comunidade, a população, né, mas também a gente dá essa assistência para os artistas, né, para que eles tenham condições de fazer o básico, que é alimentar, que é garantir a sua água, a sua luz e tudo mais. E a gente tem recebido, Léo, no gabinete, diversas pessoas, né, são professores de capoeira, por exemplo, que
viviam da capoeira e agora não podem dar aula, porque não tem aluno, né, que não pode ter a academia aberta, ele não pode, a escola está fechada, e a gente fica, né, angustiado e preocupado, né, porque a lei tinha um aspecto na lei que daria 15 dias para regulamentação, isso foi vetado pelo governo federal, né, que trouxe o quê? Um pouco de burocracia, de deixar mais para frente essa situação, né, que complica um pouco. Sim. Mas a gente é de suma importância a gente observar que nós, enquanto município, teremos agora que cumprir um papel importante, né, que é fazer o cadastro, como você falou, mas também fazer essa aplicativa, né, dos artistas, né? Nós temos aqui um grande referencial da artes plásticas no nosso município, que é o Rogério Aquino, né, que ele mora numa chácara, né? Talvez se ele está isolado na chácara, não consegue nem vir até aqui. Então, nós, enquanto, né, conselheiros, enquanto poder público, temos que ir atrás dessas pessoas para dar esse subsídio para que ele passe por esse momento tão trágico, né, que a gente está vivendo no nosso país. Então, é importante também, Léo, que você traga aqui para a gente alguns elementos de como esse auxílio ele pode ajudar o nosso município na questão da promoção da cultura. Porque não é só garantir lá o repasse emergencial e tal para essas pessoas, mas, assim, a questão de organização, da efervescência de pessoas que vamos estar tendo contato aí, como que você vê que isso pode ajudar a cultura para frente? Quando eu citei que a gente, né, simbolicamente, vai passar, assim, por um desenvolvimento no setor da cultura, é justamente devido a essa necessidade de organização dos sistemas, né? Ou seja, os artistas precisam se cadastrar, fazer um cadastramento, onde eles vão indicar, claro, além das documentações específicas de cada um, né, os documentos pessoais, uma conta, né, ou algum meio ali para que eles possam receber. Nós estamos, inclusive, pensando em pagamentos de RPA, né, via ordem de serviço, alguma coisa próxima a isso, porque, de repente, existem e nós temos que considerar artistas que não têm documentação. Então, nós temos que também pensar nisso. Então, vamos entender a cadeia não, os sistemas. Ou melhor, vamos partir do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, né, ele foi elaborado na gestão passada, né, na gestão retrasada, vamos preferindo aqui, né, falar. Ele define, né, ele define diretrizes, né, ele aborda lá, através do plano, através das metas, diretrizes aí que são pautadas, claro, na promoção humana, na promoção da igualdade, na promoção, né, dos direitos, do respeito, enfim, tudo aquilo que a Constituição e os próprios direitos universais definem. A cultura, ela tem, né, essa ligação, né, com o desenvolvimento do ser humano. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele define, né, perfis, estatísticas, né, ele trabalha lá todo um mapeamento, né, que depende dos estados, de todas as, né, as federações, aí, todos os estados, né, da União, que também dependem dos seus municípios. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter noção de onde tem o sanfoneiro, da onde tem lá o bloco carnavalesco, da onde tem os grupos de capoeira, aonde que estão, né, que podemos identificar lá os violeiros, enfim. Então, a gente vai ter uma ligação, essa unidade que nós aqui estamos tendo, nesse momento, discutindo a cultura, isso também vai chegar nesses artistas, né? Então, nós vamos ter aí principalmente em função de toda essa organização, nós vamos criar interesses, né? Porque isso está sendo inédito no país, né? Os municípios irão receber esses auxílios, né? Essa renda emergencial, enfim, subsídios, preferencialmente os que tiverem os seus sistemas municipais já estabelecidos. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo agora arrumando suas casas, né? Arrumando aí os seus sistemas, né? E isso tem que estar cadastrado lá no Sistema Nacional também,
justamente para a gente ter um domínio do que acontece no nosso país. E isso, em paralelo, está o povo se comunicando, está o povo sabendo, as informações chegando. Então, isso vai politizar também as pessoas, né? As pessoas vão entender como que funciona política pública de cultura, né? Qual é a necessidade, qual é a importância de se ter um conselho que vai ajudar aí os gestores, né, a definirem diretrizes para a cultura. Então, não tem, eu não consigo ver diferente. Não sei se eu sou muito otimista, mas eu vejo, sim, nós estamos passando por uma fase muito complicada, né? Nós ainda somos privilegiados, né, Prego? Mas existem pessoas, sim, que dependem do público, que não estão tendo que comer, e isso é muito preocupante. O Estado está sendo muito moroso para atender essas questões, isso é muito preocupante, e eu me refiro especificamente ao Estado do Paraná, né, com sua gestão. Cultura não é prioridade para o Estado do Paraná, e isso é muito preocupante. Nós tentamos fazer o possível, claro que eu não desqualifico o papel de ninguém lá, por exemplo, dentro da superintendência, mas o investimento em cultura no Estado, né, já era crítico. Agora que estamos passando por essa pandemia, que o Estado deveria dar o suporte, está sendo pior porque as pessoas agora estão precisando, né, receber um direito, né, isso é direito, né, Prego, e não estão podendo ter acesso. Então, até toda essa lei passar pelo decreto, começar a ser, né, organizada aí através dos conselhos, né, vai levar mais um mês, assim, pelo menos. Então, a gente está preocupado que já tenham pessoas morrendo lá atrás, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser ágil, tem que ser, sabe, toque de caixa, assim. Então, isso preocupa, sabe? Sim. É bem importante esse relato teu também, porque para todos que estão assistindo saber, o Léo, então, desde o ano passado, ele é conselheiro nacional, mas já vem atuando aqui no estado do Paraná como conselheiro estadual, ele junto com a Mari, né? Atuaram já há alguns anos no Conselho Estadual, e agora você está com o Silvio Cruz Lopes, né? Também atuando aqui no Conselho Estadual. E também... O Silvio, ele é... Desculpa. E também a questão do Conselho Municipal, né? Que a Coacol é uma grande auxiliar, uma grande força ali do Conselho Municipal, que, para a alegria da gente, vai poder fazer essa discussão, né? De montagem do edital, de análise dos documentos também, a questão do cadastro, né? Tudo isso vai passar pelo Conselho Municipal de Cultura, porque a gente tem uma lei vigente, que mal ou bem, né, Léo, a gente tem uma lei que sofreu até a atualização agora, mas ainda não foi aprovado. Mas toda essa discussão que eu e o Léo estamos trazendo aqui, ela vai ser pormenorizada ali no Conselho Municipal de Cultura, né, que é um espaço democrático, porque tem lá os representantes do Poder Público Municipal, tem os representantes da Câmara e os representantes daqueles que promovem a cultura no nosso município. Né, Léo? Acho que é importante a gente dizer que muitos anos, a gente veio buscando que tivesse o fundo, que tivesse o sistema, que a legislação tivesse atualizada, né? E agora se a gente já tivesse aprovado essa legislação, nós já estaríamos bem na frente. Mas, como em relação a outros municípios, como você trouxe também, nós estamos bem adiantados. Então, para a gente é importante isso. E tomara, Léo, que a construção que a gente faça, enquanto município, possa eternizar a valorização da cultura. Né? Esse é o ponto. Uhum. Que nós possamos entender o quanto, por exemplo, que é uma discussão que sempre é feita no nosso município, que Colombo ele tem uma arrecadação pequena, mas que a gente possa entender agora o quanto que a cultura pode trazer de recursos aqui quando a gente olha as nossas belezas naturais, as nossas culturas locais, né? O patrimônio histórico-cultural que nós temos aqui. Sim. Né? Então, essa valorização que a gente busca ao longo dos dias, fazendo debate e tudo mais. Então, essa lei de emergência cultural, eu penso que ela veio trazer uma emergência saudável para Colombo. Né? Apesar de ser num momento de dificuldade da população e tudo mais, mas ela trouxe um ar para a cultura que
vai demorar muito tempo para que seja desconstruído. Então, é importante você trazer também um pouco desse relato de como vai ser essa discussão no conselho, né? Como que vocês pensam. Vocês, eu falo porque você também representa a Coacol, que é um coletivo grande de artes, né? E, assim, traz um pouco disso, como vocês têm visto, e como também a Coacol ajudou nessa construção, Léo, dos debates culturais do nosso município, que é importante a gente valorizar aqueles que ali estão, né? Nós temos um contato bem saudável com a Rita, né? Ela está sempre buscando ajudar a gente ali, mas vejo que dentro da sociedade civil, a Coca-Cola tem um destaque, porque ela organiza vários coletivos da cultura, né? Então, alonguei um pouco a pergunta, mas para você dialogar um pouco assim sobre a questão do conselho, a questão da Coca-Cola também, que é uma valorização bem importante. O conselho, né, acho que todo mundo deve saber, né, não é remunerado, é uma participação voluntária, né, representam as cadeiras, né, setoriais, artístico-culturais, o teatro, a dança, a música, enfim, né, cada conselho tem a sua organização. E daí também, né, para garantir a paridade, óbvio, os indicados pela gestão. Então, são dois times, da sociedade civil e o da gestão. Aí o diálogo, né, claro, a gente sempre teve diálogos muito saudáveis, né, em toda a história do conselho, né, tivemos aí algumas rispas e tal, mas é visível, e a gente tem que reconhecer, né, Prego, que atualmente, ultimamente, nós passamos por um certo desenvolvimento da nossa cultura enquanto organização. Faço menção ao Paulinho, né, que é o nosso secretário aí de esporte, lazer, juventude e cultura, né, esporte é uma secretaria unificada, e esse também é uma crítica que a gente faz, porque é meta do Plano Nacional de Cultura que a cultura seja protagonista nas suas secretarias, né? O Estado, por exemplo, não tem uma secretaria de cultura, a cultura está atrelada à comunicação, então os conselhos, eles estão aí nesse sentido para fazer essas pressões, para organizar a casa, para trabalhar aí o plano, né? Os planos setoriais, que são importantes, as diretrizes, para gerir e administrar aí o fundo, né? Os seus fundos, o fundo estadual, enfim, agora os fundos municipais que serão criados. Então, é importante a participação. E todas as reuniões de conselhos, né, de todos os setores, ela é aberta ao público, né? Do Conselho de Cultura é aberto ao público, o público pode participar. As reuniões estão sendo feitas, claro, via videoconferência nesse momento, mas a gente está aí, né, a Rita também já está com essa preocupação de disponibilizar os links aí, as atas, né, para acesso da população e entender o que está sendo desenvolvido, né? A Coacol, né, falando agora, eu já disse que ela contribuiu, né, com a gestão para impulsionar, né, o nosso sistema, né, os direitos básicos da agricultura, mas eu vejo a força da Coacol principalmente porque ela consegue se aproximar mais do artista, né? O artista consegue expressar ali as suas dificuldades, os seus interesses. Então nós funcionamos, né, como uma certa ponte entre a sociedade civil e a gestão, porque nós articulamos com as gestões, né, estamos nas três esferas, né, sendo representados, aí representando os artistas, e também dialogamos com os mesmos, né, entendendo aí suas demandas, entendendo seus interesses. Então isso é importante. Eu vejo a Coacol realmente como uma ponte, né, como um elo de ligação aí, né, para entender o contexto, né, que muitas vezes aí o gestor, por estar aí nas suas ocupações diárias, por ter suas agendas, né, suas demandas próprias, muitas vezes não consegue perceber. Eu penso você como vereador, né, Prego, você tenta absorver o máximo de informação da população possível, mas você não consegue resolver 100%. Mas você tenta, você está aí presente, né, em vários conselhos, em várias, né, conferências que acontecem na cidade, e isso gera em você uma visão maior. Mas mesmo assim você não consegue contemplar todo mundo, é complicado, né? Então a Coacol, ela pode fazer essa ponte, né? Ela funciona como esse elemento, né, de entender, trazer, articular, dialogar, né, propor, né? E, enfim, a gente tem uma relação muito boa com a prefeitura aí, né, da atual gestão, porém faço uma crítica, e não é nenhuma novidade, tenho certeza que nenhum deles vai se ofender, mas só agora nós estamos aí, né, arrumando a nossa casa,
claro que é fundamental e importante, porque está vindo uma verba. Tenho certeza que não é só por isso, é uma experiência nova para muitos municípios, e eu tenho certeza que essa experiência vai ser absorvida pela nossa cidade, e a gente vai conseguir entender como é importante, fundamental, né, direcionar recursos financeiros para a estruturação da cultura dos municípios. Nós vamos ver um povo mais feliz, um povo com uma autoestima muito mais elevada, né, um povo mais presente, mais crítico, e às vezes a gente desconfia, né, que essa é a preocupação maior muitas vezes das gestões aí baseadas em teorias neoliberais, né? Porque quanto mais esclarecido o povo, mais ele cobra, né? Mas a gente vê a cultura sempre delegada para segundo plano, eu, claro, pessoalmente falando, porque eu acredito que ela esclarece, né? Traz o esclarecimento para as pessoas, para a população. Então não é, às vezes, muito... Claro que eu estou generalizando, né, Prego? Por favor, você é gestão, cara. Você é gestão, o que você está fazendo pela cultura aí, rapaz? Mas é importante até essa questão da Coacol nas sugestões, nas reivindicações e nas cobranças, né? Porque a Coacol vai representar os artistas que nem sempre eles têm a habilidade de fala e espaço para cobrar e momento para cobrar, né? Então a Coacol vem fazendo isso, organizando os artistas e coletivos dentro do município de Colombo. Exatamente. Tem um pessoal aqui mandando abraço, o Jackson Franco, que trabalha comigo, está te mandando um abraço. O Alexandre Rondão, o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, o Paulinho Cardoso, mandando um abraço para ti. Né? Legal, parceiro. A Lília da Luz Ferreira também admira muito o trabalho de nós dois. Olha aí, Léo. Essa é suspeita para falar, né, Fred? O Silvio aqui traz uma menção aqui, lembrando que o montante a ser destinado à Colômbia é maior que o orçamento anual da cultura. Né? O Francisco Donizete dizendo que admira muito o meu trabalho aqui. O Ali Schneider fazendo aqui para a gente, parabéns aos dois por lutarem pela cultura. O Silvio novamente apresenta aqui para a gente que esse valor vai socorrer no momento de pandemia e vai revolucionar a cultura de nossa cidade. E assim nós vamos aqui tendo bastante gente aqui dando os parabéns e apresentando para a gente aqui um abraço. O Eliandro da Silva, a Franciele Rodrigues, Francisco Donizete. E tem uma pergunta aqui interessante. Na verdade, nem é uma pergunta, é uma solicitação para você, Léo, explanar um pouco sobre a cultura feita em casa, que ainda dá tempo para os artistas se inscreverem. Então, se você puder trazer para nós esse recado, né, da cultura feita em casa, é bem importante. E aqui também nós temos um ótimo debate aqui, que a Terezinha dos Santos da Upraia está trazendo para a gente. O Guilherme Vicente também mandando um abraço. Então, tá bem bacana. Fala um pouquinho dessa cultura feita em casa. O Cultura Feita em Casa, ele é um edital aí que foi adaptado, né, claro, durante esse processo de pandemia. Eu vejo que ele é o recurso mais próximo, né, de todo esse pacote de medidas que foram lançados. Eu penso que ele é o mais próximo aí realmente de um socorro emergencial, né, que a cultura tanto precisa nesse momento. Ele tem, né, os seus méritos, óbvio, né, porém, ele não contempla, eu tenho que fazer essa crítica, Prego, ele não contempla, ele dificulta muito o acesso, né, aos artistas, porque é muito burocrático, mas eu não gostaria que os artistas se assustassem com isso, que eu gostaria realmente que eles pudessem ter acesso, e nós podemos estar disponibilizando os links aí, né, eu me coloco à disposição, para que as pessoas me procurem, pode ser no meu Face, pode ser aí pelas redes sociais gerais, para que a gente faça a divulgação, mas ele exige uma série de certidões, né, que é importante que os artistas tenham em mãos, tal, mas ele possibilita, sim, que o artista consiga trabalhar aí dentro do seu domínio, das suas experiências culturais, né, a divulgação do seu trabalho.
Então, é o edital que está em voga no momento, é o edital que está acontecendo agora, além de outras medidas, mas em termos de distribuição de recursos, esse é o mais importante, até que comece, né, a ter aí a distribuição, até que o dinheiro comece a chegar para os municípios e para o Estado, e que eu acredito vão ter que ser muito mais ágeis do que isso que a gente está vendo nessas tentativas do governo do Estado do Paraná. Esse edital, se eu não me engano, ele vai até o final do mês, as inscrições, né, e exige, como falei, uma série de documentação, mas é um recurso interessante, né? Não sei se eu tenho algo a mais para falar sobre ele, porque nós temos feito muita crítica, né, a esse pacote de medidas do Estado, porque ele não está funcionando como o caráter assistencial, o caráter emergencial que precisa está sendo executado nesse momento. Então, a gente tem feito muitas críticas, sim. Mas, enfim, né, é importante, né, é um meio, um caminho, né, que existe e que explora a plataforma de streaming, né, por isso que ele se chama Feito em Casa. Então, o artista pode gravar os seus trabalhos aí no próprio celular, assim, existe o critério pesado para a inscrição, né, mas não existe um critério, por exemplo, para seleção. Entendeu? Não existe um critério muito pesado, muito crítico aí para a seleção. Então, nesse sentido, é bacana. Você quer declamar uma série de poesias, por exemplo, né? Você quer declamar um monólogo, talvez uma leitura dramática, né? Você tem algumas músicas de autoria própria que você gostaria de vincular. Você tem um podcast do canal de notícias, de informações, né? Então, nesse sentido, assim, ele não tem tanto critério. Né? E ele aborda aí conteúdos artísticos, né, como falei, autoral, né, através do audiovisual aí, contemplando artes cênicas, a música, a literatura, as artes visuais, as expressões culturais populares, indígenas e oriundas das comunidades tradicionais, né, que podem ser monólogos, eu já estava dizendo, aqui tem eu vou ler a minha colinha aqui, né, que especifica com mais propriedade aí, né, assumindo realmente que a gente, por essa crítica e por essa necessidade de estar, né, interagindo com necessidades que são mais importantes, né, mais urgentes nesse momento, eu confesso que eu não vou participar, a gente não está pensando ainda em escrever projeto, embora nós tenhamos aí um projeto com o Alex Duarte, aí, que é um parceirão, um projeto de capoeira, que nós estamos aí pensando em trabalhar aí, né, uma proposta interessante, como muitos aí estão fazendo também, né? A capoeira é um movimento aí, né, muito importante da cultura, merece, claro, o seu protagonismo. Mas entrem lá, como eu falei, leituras dramáticas, apresentação de bandas, contação de histórias, videoaulas, né, que está sendo muito trabalhado, muito explorado nesse cenário, até com essa questão das EADs, né, do Estado, né, as aulas, a educação à distância, que o Estado acabou implantando e que também está passando por muitas críticas, mas por causa do acesso, né, da questão da democratização. Tem gente que não tem recurso para a internet, tem gente que não tem, né, os aplicativos, como é que chama, os dispositivos para poder acompanhar uma aula, né, para poder fazer o feedback ali né, das matérias, dos conteúdos. Então, isso também é uma crítica, né, que a gente acaba fazendo como adendo aí dessa situação. Mas é um edital bacana. Eu acho que, como experiência também, esse cenário, né, essas medidas emergenciais, não só de nível estadual como federal, elas vão ensinar os artistas como trabalhar editais, né, como se inscrever, como participar, vão ajudar a entender, dentro daquele aspecto de politização, né, cultural, como que funcionam os incentivos culturais, que também tem muita crítica feita, né, a própria Lei Rouanet, muita gente acha que o governo dá o dinheiro para os artistas, e não é isso, não é isso. É feito um incentivo fiscal, aí, uma dedução de imposto, né, ao qual as empresas, né, iniciativa privada, investe, né, nesses trabalhos culturais, e aí é feita uma dedução de imposto. Né, então, muitas pessoas acham que tem um repasse direto de dinheiro, e não é isso, né? Então, os editais, eles têm essa característica. Porém, a Lei Aldir Blanc vai fazer o repasse direto, sim, né, para essas companhias, para justamente dar esse amparo, e faço questão de lembrar que é um recurso que sempre existiu no Fundo Nacional de Cultura, tá? Não foi um dinheiro que saiu de algum setor para amparar, isso não existe, tá? É um dinheiro próprio da cultura, né, que vem aí, claro, por vários caminhos, né, vários meios, talvez você, como
legislador aí consegue falar para nós aí, né, mais especificamente, mas enfim, fazem parte, né, da lei, né, da lei de incentivo à cultura, a ex-lei Rouanet, né, que agora não pode se usar mais esse nome, né, a lei de incentivo federal, né, que se explora, incentivo à cultura federal. Respondi? Será? Respondi. Bacana, Léo. Até por isso, às vezes a gente vê uma falta de informação grande na sociedade, né? Sim. Com vários meios, né? A lei Rouanet, a lei de incentivo federal, ela é mal interpretada, né? Mas é por falta de conhecimento. É até por isso, Léo, que eu solicitei você para que a gente pudesse fazer esse debate sobre essa lei Aldir Blanc, para que a sociedade comece a assimilar essas questões desse debate, né? Para que possa ajudar até a gente, os ativistas culturais, a cobrar a execução dessa lei, que é importante, né? Sobretudo quando a gente vê que, assim, os índices de depressão muito elevados nessa questão do isolamento, né? Porque falta contato com as pessoas, nós temos um povo muito carinhoso, muito afetivo. Sim. Falta também essa questão do acesso à cultura, né? O teatro, o cinema, né? Os shows, as festas, né? Nós sabemos que o nosso povo é bem festeiro. Então, eu queria... Agora, nós estamos entrando aqui para 1 hora de debate, então... olha só! Agradecer você, Léo, pela disponibilidade, né? Parabenizar pela ação de você, do Silvio Kurzlop, da Mari Cavalli, que está à frente desse debate também com outras pessoas da sociedade civil. Deixar aqui o abraço também para o Alex, que é capoeirista, que é um amigo da gente, né? Também deixar um grande abraço para o Maurício Batata, professor de capoeira, para o contramestre Pernalonga, contramestre Brutus, né, a Juliana, o Arroz, tem feito a capoeira aqui, né? Então, eu deixando esse abraço para eles, eu abro para você fazer as suas considerações finais, mandar um abraço afetivo aí para o nosso povo. Eu quero fazer, sim, agradecimentos aí a vários ícones, né, de ativistas culturais do nosso município, né? Agradeço aí toda a força aí, eu preciso falar, né, que a gestão direcionou para a cultura, mas é importante sempre pensarmos, isso é uma premissa do artista, né, que podemos sempre fazer melhor, e podemos fazer melhor com pouco, né? O que importa é ouvir, é entender e usar a criatividade e desenvolver, né? Nós temos aí um know-how, uma experiência, e faço questão de falar que temos sim, pois a história, né, toda essa trajetória aí nos presenteou com essa experiência, e que essa fase agora que vamos passar de transição política, nós estamos aí, a Coacol está à disposição para discutir, para debater plano de gestão cultural com os futuros candidatos, né, com vereadores, né, muitos estão nos procurando para entender como que funciona a cultura no município, então nós estamos nos colocando à disposição, eu falo isso, né, pela Coacol. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Kiko, né, que é um parceiro, é ponto de cultura do município, né, é um articulador aí, guerreiro também, agora articulador aí da política e também um grande apreciador, né, guerreiro aí da cultura, né. Eu vi aqui no chat, tem várias pessoas que nós, né, fizemos menções, né, a minha mãe está ali, né, mandar um beijão para ela e para minha família, lógico. O Coruja está ali, ele vai ficar feliz aí que eu tenha mandado um abração para ele. O Coruja é o Valmir lá que trabalha faz um suporte de iluminação, som. Ele é guerreiro das paixões de Jesus, é um barato de ver. Ele faz um trabalho muito primoroso, com muito carinho, né? O Silvio, guerreiro, parceiro, tem que falar de novo. A Mari aí que está chegando para a gestão nova, enfim. É difícil quando a gente fala nome, porque a gente sempre esquece alguém, né? Mas, enfim, nós temos um time muito vigoroso, que a gente, né, procura sempre estar se especializando, sempre né, entendendo melhor aí os contextos. Eu me coloco à disposição, minhas redes sociais estão aí, Leonardo Ferreschi, tanto Facebook quanto Instagram, tá ativo, ali a gente já estreita os contatos telefônicos, se forem necessários. E, amigão, eu valorizo muito você é guerreiro, né, eu torço muito, você é reconhecido por muitos aí da gestão, né, tanto da situação quanto da, né, oposição,
né, vamos dizer, você tem, né, essa facilidade, porque você é um cara diplomático, um cara mediador, que sabe entender os conflitos, né, e trazer as soluções. Então, meu amigo, você sabe que você pode contar comigo sempre, né, com a Coacol, com todos os integrantes, somos um time, e eu desejo sempre que você tenha sucesso aí, porque você, na tua história, enquanto legislador, foi uma ferramenta muito importante de transformação para a nossa cidade. Tenho certeza que ela evoluiu muito aí pelo seu trabalho. Eu acho que é isso, meu amigo. Agradeço, tá? E estou à disposição. Contem comigo aí quando precisar. Então, um grande abraço. O Kiko mandou mensagem aqui também. Que ele tá Opa, legal. Então, um grande abraço para você, Kiko, para todos que assistiram a gente. Também um grande abraço para aqueles que vão assistir. Né? Colocar à disposição, então, dos artistas o nosso mandato. Né? A Coacol também está sempre parceira dos artistas. Né? Mas a gente sabe que às vezes precisa de uma explicação, de um local para fazer uma ligação. Então, coloca à disposição também o nosso gabinete, o nosso mandato. Então, um grande abraço, Léo, que a gente possa fazer outros debates sobre a cultura e sobre outros temas que também você tem domínio. Então, um grande abraço e uma boa noite. Beleza, meu amigo? Fora Bolsonaro! Uhul!